querem sair daqui diferentes. Amém? E você já se perguntou por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que motivo você quer ser cheio do Espírito Santo? Já parou para se perguntar? E se eu te disser que hoje, se você decidir ser cheio do Espírito Santo, você sai daqui cheio? Então, em nome de Jesus, vamos pedir para que o Senhor trabalhe aqui no nosso meio. Eu vou orar antes de ler o texto. E eu peço que você também feche seus olhos e peça: Senhor, fala comigo. Não deixe sair daqui da mesma forma que eu entrei, não, Senhor. Eu quero sair daqui diferente. Porque eu creio que vocês não vieram para cá para ficar sentado, ouvindo a gente cantar, dando um sermão. Eu sei que vocês vieram para cá para sentir a presença de Deus. Então, que no nome do Senhor Jesus seja isso o pedido da sua oração. Eu vou estar aqui orando e você também ora daí, para que o Espírito Santo também fale com você. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Quero pedir, Deus, para que o Senhor me use como teu instrumento para trazer a palavra ao coração dos teus filhos. E que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar preparando os corações deles também para receber a palavra. Que não seja uma palavra, Senhor, que eles simplesmente vão escutar e vão esquecer depois, mas que eles venham estar lembrando dessa palavra diariamente nos seus dias, para que eles venham escolher ser cheios do Espírito Santo, porque o Senhor me ensinou que ser cheio é uma escolha, e que no nome do Senhor Jesus eu possa hoje estar transmitindo esta palavra para os teus filhos, para que eles também escolham ser cheios da tua presença, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler aqui a partir do versículo 4, eu não sei se está aqui, pronto. Então a minha versão é NVT. Se a sua versão é diferente, é bom que você, se você não fosse atrapalhar, você acompanha aqui pela TV, tá bem? E diz assim: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Aquela mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Eu vou ler novamente esse versículo. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. O Senhor tem água para te dar nesta noite. Podem se assentar em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero começar aqui falando uma coisa que é um pouco inusitada para muitas pessoas, que a história da mulher samaritana, ela não começa aqui em João 4. E você vai falar assim, obviamente, né, Thalita? A mulher samaritana, que provavelmente a Bíblia não conta a história dela, mas provavelmente ela já era uma mulher adulta. A gente sabe que a história de uma pessoa não começa ali. A história de uma pessoa começa a partir do momento que ela nasce. Mas um fato mais estranho ainda que eu vou contar para vocês é que, na verdade, a história da mulher samaritana começou 722 anos antes de Cristo. E não somente a história da mulher samaritana, mas a história de todos os samaritanos. De todos os samaritanos desde essa época para frente, no caso. E isso a gente pode ver através do livro de 2 Reis, capítulo 17. E no início do capítulo 17, a história começa a narrar que a história do rei Oséias. O rei Oséias, filho de Elá, de forma bem resumida, ele reinou por 9 anos em Israel, no norte de Israel, em Samaria. A Bíblia conta que ele pecou contra o Senhor, mas não pecou tanto contra os outros. E um certo dia, o rei da Síria, que eu não vou falar o nome dele porque é um pouco complicado e eu não quero passar vergonha, ele ataca o rei Oséias e obriga ele a pagar tributos à Síria. O rei Oséias, de forma insensata, digamos assim, porque de uma certa forma ele quebra uma promessa que Deus fez, né? Que era não fazer aliança com o povo do Egito, porque o Senhor tinha trazido o povo de Israel do Egito, tinha resgatado o povo de Israel do Egito. Ele tenta pedir ajuda ao rei Só, e o rei Só é o rei do Egito. Só que o que é que acontece? O rei de Samaria descobre o que é que está acontecendo e ataca novamente o rei Oséias. E parafraseando também o texto, a Bíblia vai contar que o rei da
Síria toma Samaria e exila os israelitas. E nisso, o que é que acontece? A Bíblia conta também que isso aconteceu pelo fato de que o povo de Israel, ele estava desobedecendo ao Senhor. Eles estavam prestando culto a outros deuses. E eu fico me perguntando como é que é possível alguém que sabe de todas as histórias que aconteceu, da forma que Deus tocou, que Deus moveu para poder libertar aquele povo do Egito, ainda assim escolher outros deuses para poder estar adorando. E às vezes também, muitas das vezes, nós somos assim. Muitas das vezes a gente sabe de tudo que Deus fez na nossa vida e mesmo assim escolhemos outras coisas para estar colocando no altar do nosso coração. Mas não é nisso que eu quero falar hoje. E parafraseando, continuando a história, eles até ofereciam também sacrifícios com crianças para esses deuses. E Deus, cansado de enviar profetas para avisar o seu povo, o que é que ele faz? Ele vai lá e permite com que o rei da Síria tome o reino norte de Israel, Samaria. E então, o que é que acontece com Samaria? A partir do versículo 24 do capítulo 17, vai contar que o rei da Síria traz 5 povos para Samaria. E com esses 5 povos também vêm os seus deuses. No caso, esses povos trazem os seus deuses de origem, das suas nações. Só que o Senhor, ele envia leões para matar esses estrangeiros, alguns desses estrangeiros que tinham entrado. E aí vão até o rei da Síria e aconselham: olha, é bom que você traga algum sacerdote para ensinar aqui ao povo, né? Na verdade, o rei da Síria toma essa decisão de trazer somente um sacerdote para ensinar, como eles falam, né, no texto, ensinar sobre os costumes do Deus da terra, que no caso é o Deus de Israel. E nisso, a história conta que muitos povos continuaram a adorar os seus deuses das suas nações de origem, mas havia um grupo. E esse grupo era um grupo que adorava a Deus, mas também adorava a outros deuses. E a gente sabe, como o próprio texto fala, que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. E por que eles não se davam bem com os samaritanos? Pelo fato de que os samaritanos eram vistos como misturados. Eles não eram vistos como israelitas de verdade. Porque alguns israelitas que ficaram na terra de Samaria se casaram com alguns estrangeiros. E por isso, o povo samaritano, por isso o nome de samaritanos. E então, eles eram vistos como misturados, não como israelitas de verdade. E também eram vistos como religiosamente incorretos, religiosamente impuros, pelo fato de que eles adoravam a Deus dois senhores, que na verdade eles não adoravam a Deus dois senhores, porque não tem como a gente adorar a Deus e querer agradar também a outro ser, não tem como. Deus não divide espaço com ninguém. Ele é o único e quer adoração somente a Ele. Então, na verdade, eles estavam enganados. Eles não estavam adorando a Deus de verdade. Eles só estavam fazendo sacrifício à toa, porque não tinha arrependimento genuíno. E então, é por isso que eu digo para vocês que a mulher samaritana, ela não era samaritana. Ela é israelita. E 2 coisas me chamam a atenção no texto de João 4 e também em paralelo com o texto de 2 Reis do capítulo 17, que primeiramente Jesus fala, no caso o texto fala em João 4, que na minha tradução no caminho teve de passar por Samaria, mas há outras traduções que falam e era necessário passar por Samaria. E a outra coisa que me chama a atenção, que tem tanto em João 4, tanto no capítulo 17 de 2 Reis, que Jesus, ele se assenta ali no poço, Jesus fica exatamente onde era o poço de Jacó, e o poço de Jacó ficava ali. E lendo isso, né, eu percebi que o necessário de passar em Samaria era porque Jesus queria trazer novamente, não somente aquela mulher samaritana, mas os samaritanos, a verdadeira identidade deles, a verdadeira identidade de filhos, que embora os judeus, né, que como fala aqui no texto, a briga entre eles era tão grande que Jesus estava indo para Galileia. E este caminho que Jesus passando por Samaria, era o caminho mais próximo, mas a maioria dos judeus costumavam fazer a volta para não ter que passar por ali. E Jesus passa por aquele lugar. Isso porque ele queria mostrar para aquela mulher: olha, você pode ser vista como rejeitada, mas você é israelita. E o poço de Jacó, Deus tinha uma promessa com Jacó em relação à sua descendência. Jesus estava falando para aquela mulher, através daquele ambiente: olha, você também faz parte da promessa, você também é minha descendente, você também tem direito à minha herança.
Então, essas são duas coisas que me chamam muito a atenção nesse texto. Porque a mulher samaritana, o fato, quando ela fala aqui com Jesus, que como pode tu, judeu, falar comigo sendo mulher samaritana? Sabemos que por muito tempo as mulheres eram totalmente ignoradas. Então, o fato dela ser samaritana e ainda ser mulher, era praticamente improvável de alguém notar ela, falar com ela. Mas Jesus ainda assim fala com aquela mulher. E eu fiquei me perguntando, por que, Senhor? Por que o Senhor falou com a mulher samaritana? Por que logo essa mulher? Porque não poderia, por exemplo, ter sido um homem para que o Senhor pudesse trazer novamente essa identidade. E o Senhor falou comigo, ela tinha um coração aberto. Por quê? Porque sabemos que os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Então talvez se fosse por acaso um homem que se encontrasse ali com Jesus, ele poderia não dar ouvidos ao que Jesus estava falando. Ou talvez até mesmo se fosse qualquer outra mulher samaritana, poderia também ignorar o pedido de Jesus. Mas aquela mulher, ela deu ouvidos à palavra que Jesus deu a ela, pedindo para que ela lhe desse água. Então hoje eu quero começar a falar para vocês os passos que o Senhor me revelou através dessa palavra para ser cheio. E o primeiro passo para ser cheio é ter um coração aberto, porque há muitas pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Tanta gente, por exemplo, aqui em Portugal, todo mundo conhece a história da crucificação de Jesus, mas poucas pessoas verdadeiramente vivem o evangelho. É como se todo mundo, acho que já viveu uma situação dessa, que está conversando com alguém e de repente a pessoa está falando ali e você não está ouvindo nada. E é exatamente assim, porque quando você não tem um coração aberto, você pode ouvir falar e aquilo dali não vai fazer sentido para você. Você não vai entender aquilo que está sendo falado. Então, é muito importante que a gente tenha um coração aberto para ser cheio, porque somente através da palavra que vai haver uma transformação em nós. E essa foi uma das coisas que o Senhor me revelou através dessa palavra. Outra coisa que até desde o versículo 4 até o versículo 16 fala sobre a questão da identidade desta mulher, e não somente dela, dos samaritanos também. Como eu introduzi antes, em 2 Reis, capítulo 17, fala que o rei de Samaria trouxe 5 povos. E Jesus vai falar para essa mulher samaritana, perguntar a ela onde é que está o marido dela? Onde é que está o seu marido? E ela responde, eu não tenho marido. E aí o Senhor diz para ela, disseste bem, pois já tiveste 5 e o que tens agora não é seu marido. E no hebraico, a palavra marido também significa Senhor. Então, fazendo a ligação entre João 4 e 2 Reis, capítulo 17, podemos ver que a conversa é totalmente num contexto espiritual. Essa é uma das interpretações. É um contexto espiritual essa conversa. O Senhor está falando para aquela mulher, olha, você já serviu a muitos deuses, sua nação já serviu a muitos deuses, mas a que você serve agora não é seu verdadeiro Senhor, não é aquele que você verdadeiramente deveria servir. Então, o que é que acontece? Porque o Senhor está trazendo a identidade dessa mulher, porque esse é o segundo passo para ser cheio. Porque quando você não sabe quem você é, quando você não sabe seu nome, não sabe sua idade, não sabe do que você gosta, qualquer coisa pode te preencher. Mas a partir do momento que você sabe quem é você de verdade, você percebe e começa a reconhecer aonde é o seu lugar e aonde não é. É como se alguém desconhecido começasse a escolher para você viver todo o resto da sua vida comendo tudo que você não gosta, vestindo tudo que você não gosta de vestir, falando tudo que você não gosta de falar e você não compactua. E todas as vezes que você não reconhece a sua identidade em Cristo, é isso que a sua carne faz por você. Ela começa a te alimentar de coisas que não agradam, nem mesmo você não fazem bem, porque nós sabemos que Deus pede para que a gente se afaste do pecado, porque o pecado ele nos faz mal. Então todas as vezes que a gente permite com que a nossa identidade seja de homem caído e não de restaurados pela graça, o pecado vai fazendo isso por você, ele vai escolhendo aquilo que te alimenta. Então é por isso que muitas pessoas, para serem felizes, elas vão para baladas, bebem, enchem a cara, saem beijando diversas pessoas. Para o quê? Para se sentir preenchido, porque todo mundo tem um vazio, e nós temos um vazio porque somos feitos para depender de Deus. Mas todas as vezes que não buscamos a nossa dependência em Deus, vamos depender de qualquer outra coisa. Então, a partir desse momento, o pecado ele começa a escolher para você o que vai te alimentar, o que vai alimentar mesmo que você não goste. Às vezes você pode até tentar fugir daquele pecado, mas você não consegue.
Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo habitando em você. O pecado, ele vai começar a ditar como é que você deve se vestir de acordo com o mundo. Muitas pessoas se vestem para se sentirem validadas pelos outros. Muitas pessoas expõem seus corpos para ter uma validação, para se sentir alguém. E é isso que o pecado vai fazendo com a gente. Ele vai colocando na nossa boca palavras e coisas horríveis para que possamos falar. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Então é como se alguém desconhecido estivesse escolhendo por você. E outra coisa sobre a importância de sabermos a nossa identidade em Cristo é que, para eu dizer que meu pai é meu pai, o meu DNA precisa ser compatível com o dele. Eu não posso chegar ali e dizer que o pastor é meu pai. Pode ser meu pai espiritual, mas meu pai biológico ele não pode ser, porque eu preciso ter o DNA compatível para que ele seja meu pai. E a mesma coisa acontece com Deus. Não adianta a gente dizer que é filho de Deus, eu sou filho de Deus, e viver numa vida totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós, tem para aqueles que são verdadeiramente seus filhos. Porque precisamos ter um DNA compatível. Como é que eu vou poder dizer que eu sou filho de Deus se eu falo mal das pessoas, se eu falo palavras torpes, se por acaso eu sou uma pessoa na igreja e fora da igreja sou totalmente diferente? Não tem como. A identidade de filho tem que ser compatível com o pai. O que em você tem sido parecido com Deus? Se você olhar para você e não tiver nada compatível com Deus, saiba que você não está sendo filho, você está sendo criatura. Porque quando uma pessoa nasce e ela simplesmente não sabe quem é o pai dela, qualquer um pode ser. Então, quando você verdadeiramente não é compatível com Deus, você pode estar tendo muitos pais, mas tenha certeza que não é Deus. Você pode estar tendo um pai que é os seus sonhos que você coloca no lugar de Deus, os seus estudos que você coloca no lugar de Deus, o seu trabalho, mas o seu pai verdadeiramente não é Deus. Porque quando a gente sabe verdadeiramente quem somos nós em Cristo, não é qualquer coisa que nos preenche. A gente tem a plena convicção de que somente o Senhor pode nos preencher. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque um dia eu fui vazia, um dia eu não me sentia ninguém. Eu olhava pra mim e eu achava que não ia conseguir me casar, porque se eu me envolvesse em algum relacionamento, esse relacionamento seria falido. Eu achava que eu não conseguiria ser feliz e inúmeras vezes eu tentei tirar minha vida. Eu era o tipo de pessoa que era até de me cortar, gente. Graças a Deus o Senhor nunca deixou marcas em mim, mas mesmo assim eu soube um dia quem era Jesus. Não porque eu não sabia simplesmente quem era Jesus, porque os meus pais sempre, desde que eu nasci, sempre foram cristãos, mas era exatamente aquilo. Não adianta você saber quem Jesus é se você não tem um coração aberto. E enquanto eu não reconhecia quem eu era para Deus, o ponto de vista dele sobre mim, eu aceitava o ponto de vista do inimigo e do pecado sobre a minha vida. Então, muita gente faz isso, muita gente se sente insuficiente. Por quê? Porque não conhece o Pai que tem. Porque se a gente começar a conhecer a Deus de verdade, nós vamos saber que nós somos suficientes, porque Deus é suficiente. Eu me achava feia e Deus me mostrou que eu não era feia. Porque é isso que o inimigo faz, gente. Ele vai moldando a nossa mente de uma forma, drenando a gente de forma que a gente não venha se reconhecer. Então, o segundo passo para que você venha a ser cheio é você saber verdadeiramente quem você é em Cristo. E então, a mulher samaritana ali, não somente a mulher samaritana, mas através da vida da mulher samaritana, o Senhor estava revelando todas essas coisas. O Senhor estava mostrando ali para ela: olha, você tem um pai. Não importa o que os judeus falam sobre os samaritanos, mesmo que eles digam que você não são dignos da promessa, eu, o Senhor, estou aqui, marquei um encontro para você. E por isso que Jesus fala: se ao menos você soubesse o presente de Deus. E Deus tem presente para todos aqueles que têm um coração aberto, para todos aqueles que querem verdadeiramente a presença do Senhor, para aqueles que verdadeiramente se permitem ser transformados pelo Senhor. E o terceiro passo para que venhamos ser cheios é ter o desejo. A mulher samaritana, depois que Jesus fala sobre antes de Jesus falar sobre os seus maridos, ela fala para o Senhor: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Então, o terceiro passo para você ser cheio é você desejar ser cheio. Porque só valoriza ser cheio quem um dia já foi vazio. E é por isso que hoje eu valorizo ter a presença do Senhor em mim, porque um dia eu já fui vazio. Só valoriza a água verdadeiramente aquele que tem sede. Porque a mulher samaritana, ela tinha sede. E é ruim ter sede, Thalita? Não é
de fome, porque eles serão fartos. Então não é ruim ter sede, o problema não é ter sede. O problema é que muitas pessoas não desejam ser cheias de verdade. Muitas pessoas vêm para cá, para a igreja, cultua, né? Vem aqui, senta na cadeira, vem aqui porque gosta das pessoas daqui, vem aqui porque não tem nada para fazer em casa, vem aqui porque nos ambientes não tem nada, que é muito chato de viver. E aí, às vezes, vem pra cá pra igreja, gente, é uma coisa diferente, né? Porque não tem nada pra fazer. Então, vou lá pra igreja, tem uma galera legal, às vezes rola uma comidinha ali boa também. Então, eu vou pra igreja, não tenho o que fazer. Deixa eu beber água. Aquelas coisas, né? Eu sei, tem... né? Ninguém aqui vem só pela barriga, eu creio nisso, em nome de Jesus. Acho que todo mundo vem aqui pelo espiritual, eu creio. Mas tem uns e outros que não, né? A gente sabe. Pois é. Mas é isso, tem muitas pessoas que vêm simplesmente para a igreja só por vir e não desejam ser cheio de verdade. E uma pessoa assim, ela não vai ser cheia nunca. Porque a própria palavra diz que bem-aventurados que têm sede. Então é necessário que a gente tenha sede dessa presença. É necessário que venhamos ansiar. O texto fala sede de justiça. E o que é sede de justiça? É isso. É ansiar pela sua presença, desejar ela todos os dias. É desejar ser cheio de verdade. É falar, Senhor, eu não quero permanecer assim. Eu quero ser usado por Ti. Deus, me enche, porque eu quero ser cheio. Por favor, Senhor, toque em mim e me faz seu instrumento. Porque a gente precisa desejar ser cheio, gente. A própria palavra fala sobre isso. Então, se você está com sede, por exemplo, estou com sede, né? Deu pra perceber que eu já bebi tanta água hoje, misericórdia. Mas eu tô com sede. Se eu beber um suco, beber um refri, igual a gente fala em Salvador, um refri ou alguma coisa assim, provavelmente minha sede vai passar. Mas eu não vou ter os nutrientes que a água me dá. Então não adianta a gente buscar de outras fontes se somente o Senhor é aquele que nos dá os nutrientes necessários. Porque eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a questão da água, que inclusive eu preciso me policiar sobre isso, né, sobre a questão da água. É um mistério difícil para mim, esqueço bastante. Mas eu fui pesquisar sobre a questão da água, sobre as funções da água. E a água ela serve para regularizar a temperatura do nosso corpo. E espiritualmente falando, se nós não bebemos da água de Cristo, vamos ficando desregulados espiritualmente. A Bíblia diz que não podemos ser frios nem mornos. Nós somos chamados para ser quentes. Então todas as vezes que deixamos de buscar dessa água, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos esfriando espiritualmente aos poucos. Outra coisa que a água, né, ela contribui para o nosso corpo ela transporta os nutrientes. Então, espiritualmente falando, quando nós não buscamos da água do Senhor, o que vai acontecendo? Os frutos do Espírito que são produzidos pelo Espírito em nós vão cada vez mais enfraquecendo, vão cada vez mais se esgotando. Por quê? Porque não está sendo levado nutrientes para fortalecer o nosso espírito no lugar de fortalecer a nossa carne. Então a nossa carne está tomando força, porque a água ela também serve para eliminar as toxinas. Então o que isso significa no âmbito espiritual? Que quando não buscamos a presença do Senhor, o pecado ele vai tomando força em nosso corpo. Tudo aquilo que é ruim de nós, porque, gente, você pode olhar assim e assim, não, eu não sou uma pessoa ruim, não. Ai, vai lá. Vai pensando que tu não é ruim, gente. Só Deus sabe quanto que a gente precisa ser mudado. Então, a gente precisa todos os dias buscar da água do Senhor para quê? Para que o pecado vá se enfraquecendo em nós. E assim a gente consiga continuar eliminando essas toxinas, né? Aquilo que é tóxico para a nossa vida espiritual. E também a água, ela é responsável por manter as funções essenciais ativas. Então, no sentido espiritual, o que isso significa? Que se a gente não busca da água do Senhor, a gente vai morrendo aos poucos, até estar totalmente morto espiritualmente. Então, como é que você quer viver longe daquilo que te mantém vivo? Não tem como a gente tentar viver, o ser humano não consegue sobreviver sem água. E Jesus é tão incrível que ele é a própria água, gente. Jesus, ele se manifesta como tudo que é suficiente para nós. Então não tem como a gente viver longe daquilo que nos mantém vivos. E a mulher samaritana, ela tinha o desejo de matar a sua sede. Ela não queria mais voltar ali. E como eu falei, só dar valor para ser cheio, que um dia já foi vazio. Só dar valor a beber uma água e sentir o alívio, como eu senti agora há pouco, que a minha garganta estava seca, aquele que já sentiu muita sede. Quando
uma pessoa está com muita sede, ela bebe água, não dá um alívio assim? E só sabe essa sensação quem um dia já teve sede. Então ter sede é o problema, Thalita? Não, mas se você não mata a sua sede da forma certa, se você não anseia buscar da fonte certa, isso pode se tornar um problema. Por quê? Porque, digamos assim, muita gente usa a famosa frase que para ir pro inferno a gente desce de tobogã, né? E ontem, né, enquanto a gente não está repreendido, em nome de Jesus, Senhor, eu nem pensei, os errados aí desce de tobogã. E aqueles que querem ir para o céu, nós somos diferentes, nós não vamos de tobogã, nós vamos de escada. Porque a gente vai construindo aos poucos os degraus para que a gente possa chegar aonde o Senhor já preparou para nós morada. Então, glória a Deus. Então, o último não, né? O terceiro passo para ser cheio é ansiar por essa presença, é desejar essa presença com todo o seu coração. Agora, o quarto passo para ser cheio, porque não adianta a gente ter um coração aberto. Não adianta a gente saber quem nós somos em Cristo, porque muita gente sabe quem, tipo assim, tem gente que sabe quem é em Cristo. Tipo assim, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou escolhido, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei o que Deus fez por mim na cruz, eu sei os planos de Deus pra mim. E tem gente que sabe tudo isso. Tem um coração aberto pra palavra de Deus, sabe a sua identidade em Cristo, tem desejo de ser cheio, mas falta uma coisa muito importante, que para ser cheio, que é o quê? Não tem um coração sincero voltado ao arrependimento. Porque o arrependimento é muito importante para que a gente venha a ser cheio. E a gente pode ver isso através da mulher samaritana, porque depois que Jesus fala sobre os senhores, ela muda totalmente o assunto, entre aspas, porque ela reconhece o erro dela e ela pergunta, tá bom, mas eu não posso ir para Jerusalém para adorar. E aqui vocês dizem também que não é o lugar certo. Como é que eu faço para me consertar? Como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para verdadeiramente voltar a servir ao Senhor, que é realmente o meu Pai? E muitas pessoas, às vezes, realmente se encontram perdidas para poder voltar ao início, para poder pedir perdão ao Senhor e recomeçar. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em pedir perdão porque se sentem envergonhadas diante do Senhor. Tem muitas pessoas que sentem dificuldades em pedir perdão porque, às vezes, não sei, tem alguma dificuldade, né? E aí não consegue ser cheio porque o coração ainda não é um coração sincero voltado para as coisas do Espírito, porque devemos nos inclinar para as coisas do Espírito e rejeitar as coisas da nossa carne. E é muito importante que a gente venha se arrepender. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão a Deus, eu vou te dar uma resposta muito simples para que você resolva esse problema. É só você chegar, fechar os seus olhos e falar para Deus, Senhor, me perdoa. E pedir para o Senhor que, se você não tiver com o coração totalmente voltado ao arrependimento, fala, Senhor, move o meu coração ao arrependimento. Talvez você fez algo errado e você fale, Senhor, eu nem estou arrependido por isso, mas eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha ao meu coração e transforme isso em mim, porque eu sei que isso não é bom para mim. Eu sei que isso entristece o seu coração, Senhor, então me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor, porque eu quero ser cheio. Me perdoa, Senhor, porque eu quero que o Senhor olhe dos céus e saiba que pode contar comigo. Eu não quero, Senhor, viver como aqueles que se constituem inimigos de Deus, porque a palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, Senhor, não quero ser visto pelo Senhor desta maneira. Eu quero ser visto como filho, com a identidade que o Senhor me deu. Não com a identidade, Senhor, de homem caído, mas a identidade de restaurado pela graça, Senhor. Porque muitas das vezes tem gente que realmente não consegue, mas é algo que precisa, o pecado ele precisa ser confessado. E enquanto você está perdendo tempo somente se culpando, enquanto o inimigo está apontando para você, você está perdendo os presentes que Deus tem para você. Porque a partir do momento que você constitui em você, a partir do momento que você começa a ter um coração voltado para aquilo que é agradável ao Senhor, o Senhor vai se compadecer de você. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que a gente venha aqui no dia de ceia e lembre que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para que as pessoas possam postar nas redes sociais e dizer, olha, que Jesus morreu na cruz por isso, isso e isso. Se nós sabemos que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados, não tem por que
você está se prendendo a isso, porque antes mesmo do Senhor te criar, Ele já sabia que você poderia errar, mas mesmo assim Ele te criou. Por quê? Porque Ele queria que você estivesse perto, Ele queria te ensinar, Ele queria fazer de você amigo dele. E eu acho isso muito incrível da parte do Senhor. Porque um Deus tão grande precisa que eu seja amiga dele? Porque um Deus tão grande me escolheu? É uma pergunta que eu acho que eu vou levar para o céu comigo. Mas eu sou grata a Ele porque Ele me escolheu. Eu sou grata a Ele porque eu tive a oportunidade de fazer dele o meu amigo. Então, tem muitas pessoas aí do mundo que não têm a oportunidade que nós temos de estar aqui ouvindo a palavra. Tem tantas pessoas aí fora que sabem, de certa forma, quem é Deus, mas não conhecem Ele de verdade. Enquanto Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de conhecermos a Ele, mas é necessário que a gente tenha um coração aberto, que a gente saiba que a gente é filho dele e filho não pode viver longe. Eu não conseguiria ficar longe dos meus pais, sendo bem sincera, assim, muito longe, meu Deus, já chega a dói o coração. Imagina daquele que nos criou, que Ele planejou tudo da nossa vida. Então, se é isso que te impede hoje de ser cheio, fale para o Senhor. Você não precisa sair gritando para o mundo falando: Senhor, perdoe, fiz isso. Você não precisa fazer grandes sacrifícios para receber perdão do Senhor. Às vezes, quando a gente errava, né? Pelo menos eu já fiquei muito de castigo, porque eu era uma criança muito rebelde. E aí, quando eu errava, né? Meus pais: não, tá de castigo, vai ficar isso aqui. E pronto, mas Deus, Ele não faz isso com a gente. Deus, Ele não vai, quando você for chegar lá pedir perdão para Deus, Ele não vai gritar com você nem nada do tipo. Muito pelo contrário, vai ser instantâneo. O alívio vai vir em seu coração e você vai começar a sentir que verdadeiramente você foi perdoado. Mas é importante, como a palavra diz, né? Pedir perdão e deixar aquilo. Então, se verdadeiramente você quer ser cheio, se você quer ser um vaso na mão do Senhor, comece hoje pedindo para que o Senhor traga à sua memória coisas que você tem feito e que não tem agradado ao Senhor e que talvez tenha impedido o fluir dele na sua vida. O próximo passo, inclusive o mais engraçado, foi que são 5 maridos, 5 senhores, e Deus me revelou 5 passos. Não que não tenham outras coisas, outros quesitos para uma pessoa ser cheia, mas esse é um dos passos, que é ser um verdadeiro adorador. A mulher samaritana, ela pergunta ao Senhor: então, como é que eu posso me consertar, né? E Jesus responde a ela, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a palavra diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Procura. Deus não escolhe. Ele não separa: esse grupo aqui vai ser de verdadeiros adoradores e esse grupo aqui não vai ser. Ele procura. Então, quem precisa escolher sou eu. Eu que preciso escolher ser cheia. Eu que preciso todos os dias reconhecer que eu preciso dessa presença. Eu que preciso reconhecer que não há nada no mundo que me preencha da forma que Ele me preenche. O Senhor, Ele determina para nós dons. Ele escolhe dons. Ele escolheu um dom para mim, escolheu um dom para Bia, escolheu um dom para Mabel, escolheu um dom para cada pessoa que está aqui. Ele escreveu uma história específica, de uma certa forma, para cada um aqui. Só que, para que você seja um verdadeiro adorador e para que você seja cheio, é uma escolha. Você tem que escolher adorar de verdade. E como é que eu posso adorar de verdade, Thalita? Seguindo tudo isso que eu acabei de falar desde o início da pregação. Tendo um coração aberto. Reconhecendo quem é seu Deus de verdade, aquele que você deve adoração. Buscando a Ele. Reconhecendo que você é ser humano, você erra, peca, tropeça, mas que você tem um Deus, que enquanto estivermos aqui na terra, nós temos Jesus lá no céu, que é o nosso advogado. Mas haverá um dia que aqueles que ficarem não terão mais um advogado, mas terão sobre si um juiz. Então é importante que a gente venha estar reconhecendo enquanto há tempo. E às vezes a gente acha: não, ainda tem um tempo. Faz tanto tempo que dizem que Jesus vai voltar e Ele não volta. Mas quem disse que você tem controle sobre a sua vida? Jesus volta todos os dias para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que dormem e não acordam mais. Então pare de achar que você tem um controle sobre a sua vida e dizer: não, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo, amanhã eu faço isso, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia. Você não sabe o que Deus tem preparado para você no amanhã. Então se arrependa e busque ao Senhor enquanto há tempo. Porque é necessário, e o Senhor irá buscar
achar aqueles que verdadeiramente o adoram. E para ser um verdadeiro adorador, a gente não pode ter o nosso coração dividido. Eu adoro isso, eu adoro aquilo. E não pode colocar outras coisas como prioridades no nosso coração. Mas a gente tem que colocar o Senhor como o centro de todas as coisas. Para que assim a gente venha transbordar de dentro para fora. E agora o mais importante. Quando eu comecei a ministração, eu perguntei a vocês por que vocês queriam ser cheios, né? Foi a pergunta. E talvez eu acho que durante ao longo da pregação, algumas pessoas possam até ficar pensando: por que eu quero ser cheio? Muitas pessoas querem ser cheias para poder ouvir que elas têm unção. Muitas pessoas querem ser cheias para se sentirem bem consigo mesmas, para dizer: eu tenho vida com Deus. Tem muitas pessoas que querem ser cheias por diversos motivos, mas o verdadeiro motivo para que Jesus enche alguém é proclamar o Evangelho. É de dentro para fora. O que vem, que surge em nós, não é para ficar somente em nós, é para que a gente venha espalhar para outros. E a gente pode ver isso através da história, até mesmo de Isaías, quando o Senhor purifica ele. Eu não sei porque eu estou com a voz abafada no meu ouvido. Quando o Senhor purifica ele e ele fala, né? Envia-me, Senhor. Também através da história de Ezequiel, quando o Senhor enche Ezequiel para que ele vinha proclamar a palavra de restauração para Israel. E também em Atos 2, quando eles estavam todos reunidos ali, Jesus pede para que eles fiquem reunidos para receber o Espírito Santo. Para o quê? Para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Então Jesus só enche alguém com um propósito. Você não vai ser cheio simplesmente para chegar aqui e se emocionar, assistir a presença de Deus, falar em línguas. Não, ser cheio tem um propósito, e esse propósito é espalhar o Evangelho para toda criatura. Foi esse o mandamento que o Senhor nos deu. Não é para que a gente fique aqui sobre quatro paredes e somente a gente sinta a presença de Deus, mas é para que aqueles que se encontram órfãos espiritualmente, para aqueles que não sabem a sua identidade verdadeira em Cristo, possam estar reconhecendo que eles são filhos e que eles também fazem parte da promessa, porque Jesus morreu na cruz para que todos pudessem ter a chance de ser salvos. Então, se hoje você não é cheio porque tem alguma coisa que te impede de ser cheio, comece a pedir para que o Senhor transforme isso na sua vida. E se você é cheio, o que você tem feito com isso? Você verdadeiramente tem espalhado a palavra do Senhor para aqueles que precisam? Você realmente tem sido uma luz no meio da escuridão? Se você é cheio de verdade, o que é que você tem feito? E se você quer ser cheio de verdade, comece a analisar suas ações. Senhor, por que eu quero ser cheio? E se o propósito não for alcançar outras vidas, comece a pedir: Senhor, troca esse propósito no meu coração. Porque eu sei que o Senhor me escolheu, me ungiu, me encheu para que eu pudesse alcançar outros. E isso acontece através também da história da mulher samaritana, porque a palavra diz que muitos creram por conta daquilo que ela testemunhou. Então a mulher samaritana, ela foi com o cântaro, mas após ela ser cheia, ela deixa o cântaro. Por quê? Porque embora eu acredito que ela tenha ido lá buscar água física, ela saiu lá tão regozijada da presença que a água espiritual foi suficiente para matar as duas sedes. Porque aquela mulher, ela deixa o cântaro sem nem pensar. E o que é que significa o cântaro? O cântaro significa aquilo que te permite ficar dependente, aquilo que mata a sua sede de forma provisória, mas depois você vai voltar a ter sede novamente. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela foi cheia de verdade. Então ela não precisou levar o cântaro com ela, porque ela sabia: agora eu entendi porque ele disse que eu não voltaria a ter sede. Agora eu entendi porque ele disse que ele tinha um presente para mim. Então o Senhor, ele tem um presente para você nessa noite. O Senhor, ele quer te encher para poder proclamar a palavra dele e para que muitos creiam através da sua vida. Não importa o que o inimigo use para te acusar, não importa se ele diz que você não é digno, não importa se ele diz que você erra demais, não importa se ele diz que você não vai conseguir. Dê atenção aqui às palavras de Jesus. Dê atenção àquilo que Deus fala sobre você. E Deus quer dizer para você nessa noite que ele quer te encher. E finalizando o capítulo, para confirmar que Jesus estava falando sobre que é importante a gente ser cheio para transbordar essa presença para outros,
a palavra vai dizer, a partir do versículo 36, assim, as palavras de Jesus, né? O que colhem já recebem o salário. Os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria esperar tanto que semeia quanto que colhe. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Talvez você lance a semente da palavra no coração de alguém. E talvez essa pessoa possa não aceitar Jesus de imediato. Mas uma coisa que eu aprendi através dessa palavra é que a mulher samaritana, ela não tinha culpa, de uma certa forma, por servir a outros deuses, porque foi uma decisão tomada lá atrás que mudou toda uma geração. Então, duas coisas importantes. Também tomem cuidado com as decisões que você toma, porque sabemos, por exemplo, no casamento, né, que se um pai não instrui bem os seus filhos, ele pode pode crescer e criar filhos também que não serão estruturados na palavra do Senhor e desestruturados, desde que, se o Senhor não entrar e fazer mudança. Então tome cuidado com as suas ações, porque há ações que não dá pra gente voltar atrás, e a gente pode colocar em jogo a vida de outras pessoas. Mas uma coisa ainda mais bonita é que Jesus não deixa nenhum dos seus filhos desgarrados. Ele foi atrás da mulher samaritana, e através da vida dela, ele também resgatou aqueles que estavam perdidos. Então, hoje o Senhor está te dando uma chance. Talvez, se você estiver perdido, se talvez você não estiver reconhecendo a sua identidade de filho, e se talvez você tenha vindo para esse culto somente para cultuar e não verdadeiramente ansiando ser cheio. Mas que no nome de Jesus você possa mudar essa percepção esta noite, e que o Senhor, ele venha estar te enchendo e transformando aquilo que ele plantar em você, para que venha estar dando frutos para outros. Escolha ser cheios, porque um dia eu fui vazia e o Senhor me preencheu, e é por isso que eu estou aqui hoje trazendo a palavra do Senhor para a vida de vocês. E o Senhor, ele também pode fazer isso na vida de cada um de vocês. Basta cada um escolher, porque, como eu falei, ser cheio é uma escolha. Agradeço a minha oportunidade. Quero pedir para que o pastor orasse. Eu oro? Deixa eu só beber água então. Da presença do Senhor, ou se por acaso está passando por alguma dificuldade espiritualmente, ou até também não seja espiritual, mas está passando por alguma dificuldade e quiser receber oração, venha aqui à frente, nós vamos orar todos juntos como igreja por você. Mas se você não quiser, fique no seu lugar, mas eu te peço para que você se concentre o seu coração no reino do Senhor e se desprenda de tudo aquilo que pode fazer com que você se distraia nesse momento, porque muitas das vezes o Senhor está revelando coisas maravilhosas para nós, mas às vezes a gente se encontra disperso. E uma coisa também que eu quero falar é que não importa aquilo que você errou. Quando falamos do apóstolo Paulo, nós não lembramos dos erros do apóstolo Paulo, nós lembramos das obras maravilhosas que o Senhor fez através da vida dele, porque a graça, as marcas da graça são maiores do que as marcas do pecado. A graça apaga todos os nossos pecados. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Quem puder, se mantenha de pé, por favor. E nós vamos orar juntos, pedindo para que o Senhor nos encha. Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui, Pai. Hoje, Deus, temos o tema, Deus, de cheios. Eu sei que o Senhor não entrega nenhum tema em vão, Pai. O Senhor tem um propósito, Deus, para tudo que acontece na terra. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor não nos deu esse tema em vão, que o Senhor não me deu essa palavra muito antes de saber do tema em vão, Senhor. E é por isso, Jesus, que eu quero te pedir, Deus, nos faz cheios, Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Aonde tiver, Senhor, uma pequena faísca, Senhor, queimando e desejando ser cheio. Enche, Senhor, os Teus filhos. Espírito Santo, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar enchendo os nossos corações. Deus, eu não sei em que fase os Teus filhos pararam para que eles não consigam ser cheios, mas eu te peço para que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar nos enchendo. Senhor, o Senhor me chamou para um propósito e eis-me aqui, Senhor. E se de alguma maneira, Senhor, da minha vida espiritual estiver saindo faíscas, que essas faíscas possam estar alcançando os meus irmãos que aqui estão reunidos, para que eles possam ser cheios da Tua presença, para que eles possam transbordar pela Tua presença. Senhor, quando aqueles discípulos se uniram ali, Deus, para buscar o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo não desceu no primeiro dia, não desceu no segundo dia, passaram
Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, derrama o teu Espírito sobre este lugar, Senhor. Que o som, Espírito Santo, que ecoou sobre aquele ambiente possa estar ecoando aqui também, Espírito Santo. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar movendo os corações. Senhor, eu me lembro bem que foi muito importante no início da minha caminhada, quando eu comecei a me firmar nos teus caminhos, que eu ia para muitos congressos, ia para muitos cultos, e a manifestação que acontecia naquele lugar, Senhor, foi o que conseguiu me manter de pé até aqui, Senhor, juntamente com a tua presença. E por isso eu quero pedir, Senhor, que todos que estão reunidos aqui possam viver uma experiência, Senhor, que fique marcada na memória deles, para que eles venham ser cheios da tua presença, Senhor. Comece você a proclamar do seu lugar aí, comece a falar: Jesus, eu quero ser cheio. Deus, me enche, enche-me, Deus. Comece a pedir: Senhor, me enche. Mas não comece a pedir de forma tímida, não. Comece a falar com verdade, com sinceridade, desprenda do medo. Comece a falar: Senhor, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Senhor. Faz-me transbordar, Senhor. Ah, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero, Senhor, levar a tua palavra para aqueles que precisam. Mas me enche primeiro, porque é isso que é o teu propósito, Senhor. Enche-me primeiro, faz em mim, Deus, para que eu possa fazer na vida do outro, Senhor. Faz em mim, Senhor, para que eu possa fazer na lenha do outro, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui que não tem lenha para queimar, coloca lenha, Senhor. Coloca lenha, Senhor, coloca lenha, porque nós teremos lenha para queimar. E aqueles que têm lenha, Espírito Santo, que comece a fluir o teu Espírito, que comece a fluir, Senhor, a tua presença, que comece a fluir, Espírito Santo, o teu fogo. Ah, Espírito Santo, que enquanto nós oramos, Senhor, o Senhor possa estar visitando os corações. Senhor, eu não conheço todos aqui de forma íntima, mas o Senhor conhece, Senhor. Em nome de Jesus, vem trazendo sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Em nome de Jesus, eu lembro, Senhor, que quando, Senhor, eu não conseguia falar em línguas, a única coisa que saía da minha boca era glória e aleluia. Glória e aleluia, mas aquilo aquecia o meu coração de tal maneira, mas eu ficava ansiosa para que as línguas fluíssem da minha boca. Senhor, eu não sei aqui quem deseja falar em línguas, quem deseja ser cheio, mas se você deseja ser cheio, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a falar glória, 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 glória. E se você já fala em línguas, comece a falar em línguas, para que o Senhor venha se manifestar neste lugar, para que o Senhor venha derramar a tua graça sobre este ambiente. Senhor, enche esse ambiente, Senhor, enche este lugar, Deus, nós te damos liberdade, Senhor. Cai o teu Espírito sobre nós, Pai. Nós anelamos para a tua presença, e mais uma vez eu falo: vem, Abba, vem, Abba, vem, Abba, vem, Abba, vem, vem, Abba, nós clamamos pela tua presença. Vem, Abba, nós queremos a tua presença. Vem, Pai, nós somos teus filhos, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós. Nós clamamos e ansiamos pela tua presença. Nós não queremos sair daqui sem sentir a tua presença. Vem, Abba, vem, Abba, vem, Abba, vem, Abba, vem, Abba, sobre este ambiente. Abba, Pai, aquele que nos resgatou do pecado, do lamaçal do pecado, e que nos deu uma nova história. Nós queremos te sentir, Senhor. Nós queremos te sentir. Estamos aqui por base da tua palavra.